Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos retomar os nossos conteúdos, né? Agora falando um pouquinho daquela transição do antigo Império Romano, que nós vimos todas as fases, todas as nuances do Império Romano, né? Falamos da Roma monarquia, da Roma república, da Roma império, até a degradação, divisão do Império Romano, né? Divisão entre o Império Romano do Oriente, lá com a capital em Constantinopla, o Império Romano do Ocidente com a capital em Roma. E justamente agora o contexto que nós vamos visualizar dentro da história da Europa é justamente qual é a tomada de poder, qual é a consequência dessa degradação de Roma, do Império Romano do Ocidente, que é justamente o início de um processo que vai resultar no que nós vamos chamar na história de feudalismo, né? Ou seja, o período feudal, o famoso período feudal, tá? Que volta e meia aí é lembrado em alguns vestibulares por ser um período que vai marcar justamente essa transição entre a vinda dos povos bárbaros, né? E novamente ali o ressurgimento do comércio, trazendo aí uma sociedade muito mais fragmentada, muito mais dividida, né? Com a Europa sendo toda recortada por esse avanço dos bárbaros, vários reinos se consolidando, e todo um redesenho, né, da geografia na Europa e dos dobramentos que isso vai ocasionar, inclusive com o surgimento de línguas, com o surgimento, com o aprimoramento de culturas e com o estreitamento de laços entre povos distintos. Então, pessoal, início do processo de feudalismo, tá? Lembrando, lá em Roma Antiga havia a figura, né, entre a figura dos patrícios, né? Quem eram os patrícios? Eram aqueles que detinham o poder da terra, eram os nobres, né, em Roma, aqueles que detinham todo o poder político e o poder econômico. E os patrícios tinham uma relação muito próxima com os chamados clientes. Quem eram os clientes? Eram homens livres que tinham uma relação meio que de obediência para com os patrícios. Eles prestavam uma série de serviços para os patrícios, em troca disso, tinha uma série de proteções, como proteções jurídicas e tudo mais. Então, ou seja, uma relação clientelista, uma relação de troca de favores. E é justamente essa relação de troca de favores, de troca de proteção, que vai culminar, que vai resultar nessa sociedade feudal, que vai ser resultante justamente desse processo de invasão dos bárbaros sobre Roma, fazendo com que parte dessa população fosse para o campo, é o chamado processo de ruralização, e aí essa população fugindo da cidade de Roma, vai para o campo justamente para poder se abrigar, para poder se defender. E aí ela vai justamente prestar serviço em várias localidades, ela vai prestar serviço dentro dessas propriedades em troca de proteção. Tá? Isso vai resultar, pessoal, num processo de fragmentação política, uma fragmentação do poder. Isso quer dizer o quê? Que agora o rei, o governante, ele não tem mais domínio sobre todo o seu território. Haja vista que agora cada senhor feudal, cada dono de uma grande propriedade, vai mandar naquela propriedade que lhe pertence e ali ele vai impor as regras, os valores, os impostos, como as coisas vão acontecer. Então o poder vai estar dividido, diluído na mão de vários senhores e não mais na figura somente de um rei. Tá? Então os senhores feudais vão ter um poder militar, vai ter um poder jurídico. Inclusive cada feudo tinha uma moeda própria, tinha um imposto próprio. Tá? Tamanha a autonomia que eles vão ganhar. E a autoridade do rei vai ficar limitada ao seu próprio feudo. Ele não vai mandar no feudo do outro. Então esse período vai fazer com que cada feudo tivesse a sua defesa particular, tivesse o seu exército próprio, onde vai entrar a figura dos cavaleiros, né, de nobres que, como não tinham a posse da terra, vão se dedicar à defesa desses feudos em troca aí de uma série de benesses, uma série de benefícios, né? Uma sociedade que vai se enraizar com o clero estando a par, com o clero estando junto, né? Ou seja, a igreja vai se estar intrinsecamente ligado à sociedade feudal, tá? E principalmente, pessoal, essa sociedade feudal vai imperar uma relação de dependência, né? Uma relação baseada na honra, baseada na lealdade, baseada no compromisso. A essa relação nós vamos dar o nome de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano? Suzerano é aquele que doava a terra, ou seja, um grande nobre que queria dividir as suas terras para que ele pudesse ter uma maior proteção
ele concedia o uso dessa terra a um outro nobre. Esse nobre, por consequência, se tornava vassalo, ou seja, se tornava um devedor de obrigações. Então, o vassalo sempre vai ter a obrigação de defender o seu suzerano. E é uma relação que vai se estabelecer em vários segmentos. Porque você poderia ser, ao mesmo tempo, vassalo de alguém e suzerano de outro. Ou seja, se um vassalo recebe um lote de terra e ele divide esse pedaço de terra com uma outra pessoa, ele faz desse outro nobre o seu vassalo. E assim vai gerando uma cadeia de dependência, onde um gera lealdade e compromisso de defesa para com o outro. Ou seja, uma relação mútua ali, onde vão estar ligados pelos títulos de nobreza, pela posse da terra e principalmente pelo predomínio, né, e pelo domínio da relação de produção que vai vigorar nesse período. Tá? E vai haver, pessoal, uma mudança muito grande de mentalidade. Tá? Então vai ser uma mentalidade muito voltada agora para o pensamento religioso, teocêntrico. A igreja vai estar no centro de tudo. Né? Tudo vai ser explicado pelo viés religioso. Então nada era explicado longe da teologia, longe do pensamento eclesiástico. Né? E aí, pessoal, essa sociedade ela vai ser uma sociedade essencialmente agrária. O feudo vai procurar produzir basicamente tudo o que ele precisava para não precisar sair de dentro das suas proteções, das suas fortificações, né? Embora as técnicas de cultivo fossem ainda muito rudimentares, né? Muito rústicas ainda, que representavam uma baixa produção de alimentos, né? E que muitas vezes vai resultar em fome dentro desses feudos. Uma economia baseada numa economia de subsistência, ou seja, não havia sobra, não havia excedente para ser comercializado, tudo que era produzido era para ser consumido dentro do próprio feudo. Tá? Tanto é que essa sociedade feudal ela vai diminuir muito a circulação de produtos e mercadorias. Tanto é que alguns historiadores afirmam que o comércio, tá, ele vai praticamente desaparecer nesse período. Alguns vão mais longe. Eles vão dizer que a moeda, né, o sistema monetário que antes vigorava em Roma, ele vai desaparecer, havendo moedas dentro dos feudos, mas não um sistema único. Afinal de contas, cada feudo vai ter a sua própria moeda. Tá? Então, o pagamento dentro dos feudos vai ser muitas vezes por meio do escambo, por meio da troca, por meio da permuta, trocando produto por produto. Tá? Então, ou seja, é um recrudescimento, é um encolhimento da sociedade que vai sair das cidades, vai para o campo justamente se proteger desses bárbaros, né, que estão invadindo Roma nesse período. Lembrando que bárbaro era todo aquele que não havia passado pelo processo de romanização. Tá? Não havia aderido à cultura, ao latim como língua, não partilhava da mesma crença, então, ou seja, eram chamados de bárbaros aqueles que não haviam passado por esse processo de romanização. E aí, pessoal, a sociedade feudal, nós podemos dividir ela em 3 grupos. Né? Os oratores era o clero. O clero era a igreja, tá? Não pagavam impostos, eram responsáveis pela oração, né? Pela passagem desse mundo para o melhor. E o papel da igreja, nós vamos ver numa segunda parte dessa aula. Nessa aula 7, nós vamos perceber que ela, para ela não ficar muito extensa, num segundo momento nós vamos falar sobre o papel da igreja. Tá? Depois da igreja, né, dos oratores, vinham os belatores, belator, o guerreiro, o nobre, aquele que se dedicava à defesa do feudo. Geralmente é fácil reconhecer o nobre numa pintura dessa época. Tá? O nobre geralmente é aquele que está de armadura ou ele está montado. Ele está num cavalo, tá? O servo não andava a cavalo. Os laboratores eram os servos, aqueles que estavam prestando serviço em troca de proteção. E aí eles vão pagar todos os impostos e mais um pouco. E aqui, lembrando que os impostos eram pagos em mercadoria, em produção, tá? Não havia aqui o vínculo monetário, tá? E aí essa sociedade vai ser extremamente influenciada pela igreja. Desde a paz de Deus e a trégua de Deus, que eram feriados, eram festividades que a igreja fazia para evitar os conflitos sangrentos dentro desse território. Afinal de contas, eram senhores feudais lutando contra senhores feudais, eram senhores feudais lutando contra bárbaros. Ou seja, é uma sociedade que está em convulsão nesse período. E a igreja vai se consolidar como aquela que vai revelar a vontade de Deus. Aquela que era realmente a portadora da palavra de vida, que levaria as pessoas ao céu. A portadora realmente a porta de entrada para o céu. Né? E vai ser uma exímia cobradora de impostos também,
de todos os impostos cobrados, além tinham que pagar o dízimo ainda, a 10ª parte de tudo que era produzido para a igreja. Né? Tanto é que a igreja vai se consolidar como a maior possuidora de terras e bens da Idade Média. Tá? Ela que vai ditar as regras de comportamento, de conduta, tá? De postura das pessoas dentro da sociedade. Para vocês terem uma ideia, o termo virgem, como a gente conhece hoje, uma pessoa que ainda não teve relações sexuais, né? Ele vai ser criado pela Igreja Católica justamente para evitar a promiscuidade do sexo antes do casamento, tá? Para inibir as mulheres de se relacionarem antes do casamento. Então observe, até na vida cotidiana, até na vida privada, a igreja impunha, né, os seus valores e as suas normas. Tá? E aí, pessoal, esses servos vão estar ligados a esses senhores, né, num laço de fidelidade e, lógico, muitos tributos. A gente costuma dizer que o servo é como uma árvore num terreno. Se você vende o terreno, a árvore permanece. Assim era o servo não podia ser vendido, tá? Ele tinha um vínculo com a terra, com a propriedade. Nessa sociedade também vai haver a figura dos vilões, tá? Que eram livres, pagavam menos impostos e possuíam alguns instrumentos de trabalho. Eram prestadores de serviço, tá? Que também vinculavam ali, perambulavam pelos feudos, né, oferecendo os seus trabalhos. E aí, pessoal, olha só a quantidade de impostos que um servo pagava. Tá? A corvéia, por exemplo, o servo ele tinha que trabalhar 3 dias nas terras do Senhor. Então, de 7 dias na semana, 3 ele tinha que trabalhar sem ganhar nada nas terras do Senhor. Lembrando, essas terras do senhor feudal, chamado de manso senhorial, eram as terras mais produtivas dentro do feudo. As terras menos produtivas ficavam justamente com o servo. Tá? Havia também a talha, que boa parte da produção que o servo, nos 4 dias que ele tinha para trabalhar na sua terra menos produtiva, ele tinha que devolver para o senhor feudal. Olha só, então era tributo e mais tributo. O formariage era um tributo que era pago, né, quando o servo ia se casar, ia constituir família. Também tinha que pedir a autorização, né, do senhor feudal. Interessante, pessoal, é que em alguns feudos, em algumas localidades, era comum, na noite de núpcias, quem passava a primeira noite com a esposa não era o marido, mas era o próprio senhor feudal. Era uma forma de estreitar os laços com aquele servo. Por quê? Geralmente a mulher engravidava naquela situação e o filho, o ente que nascia daquela união, não sabia se era filho do marido ou se era filho do próprio senhor feudal. Então, em caso de revolta, era uma forma de apaziguamento, porque não sabia se estava lutando contra um parente próximo ou não. Tá? Havia também, aliás, antes de falar desse outro imposto, essa questão da noite de núpcias é vista no filme Coração Valente, tá? Um filme estrelado pelo Mel Gibson que traz como pano de fundo justamente esse período feudal. Vale a pena dar uma assistida. Tá? É um filme aí um pouco antigo, mas é um filme muito bacana de se ver, com bastante aventura, bastante história ali, e traz um pano de fundo bastante interessante, inclusive falando desse imposto aí. Havia um outro chamado de mão morta, tá? Que é o pagamento da taxa quando morria o responsável aquele lote de terra, né, por aquele pedaço de manso, né, os mansos serviu. E aí o filho, para continuar morando ali, tinha que pagar uma taxa pela pessoa que não mais estava ali, que havia morrido. Sem contar o pagamento pelo uso das instalações, tá? Então, quando se ia usar a ponte, o moinho, a estrada, o forno, né? Tudo aquilo que era de infraestrutura do feudo, esse servo também tinha que pagar uma taxa para o senhor feudal. Essa taxa vai ficar conhecida como banalidades, porque tudo se pagava dentro do feudo, tá? E aí, pessoal, tem que ficar muito claro que a servidão e o papel dos servos vai ser muito distinto de um feudo para o outro. Quando nós falamos em período feudal, nós falamos em linhas gerais. Tá? Mas tem feudo que o tratamento era mais rústico, tinha tratamentos que eram menos exploratórios, mas em suma, né, o servo tinha que passar por todas essas situações para ter um mínimo de proteção essa ocasionada, né, pelo avanço ali dos bárbaros sobre Roma. Tá? Na vida social, as mulheres eram vistas como inferioridade em relação aos homens, tá? Até pelo ranço, inclusive religioso, aonde atribuía-se à mulher o papel de ter trazido à terra o pecado original. A ideia da Eva, né? A Eva que acaba corrompendo Adão quando come do fruto proibido. E é justamente a partir dessa concepção de pecado
que o homem vai ganhar o fardo de ter que trabalhar e as mulheres vão ganhar, né, as dores do parto, e aí o homem e a mulher vão ser convidados a se retirar do jardim do Éden e prover pelo próprio sustento. Tá? O casamento tinha uma importância econômica, patrimonial e familiar. Tá? E era muito mais para fins de perpetuação da espécie do que propriamente daquele amor romântico. Tá? Então, quando a gente vê um filme da Idade Média, com aqueles castelos medievais que mostra a princesa apaixonada, tá? Isso só acontece em Hollywood. Na verdade, os casamentos daquela época eram casamentos arranjados, eram acordos entre famílias, muito mais para prover, né, os interesses desses grupos. Tá? O divórcio era proibido, então casava-se e tinha que ficar até a morte casado. Né? A homossexualidade, embora existia, tá? Era severamente condenada. Inclusive, né, durante a Inquisição, muitos tidos como homossexuais também vão ser condenados aos mais severos castigos impostos pela Igreja. Então, novamente, aí, a Igreja dando pitaco na vida privada, né, na vida do indivíduo. E aí tinha que se modelar o comportamento a fim de se adequar a essa realidade. E aí, como eu disse anteriormente, pessoal, no questão ao poder político, a fragmentação do poder agora é dividido nas mãos do senhor feudal, né, e como parceiro a igreja, o rei vai mandar apenas na sua propriedade, no seu próprio feudo. Tá? E aí havia geralmente o contrato de enfeudação, quando havia a distribuição dessas terras aos nobres. Né? E aí havia a cerimônia chamada homenagem, né, onde fazia o juramento de fidelidade do vassalo para com o seu suzerano, né? E a investidura, quando entregava-se um galho ao vassalo, simbolizando o feudo. Muitos dessas cerimônias de enfeudação terminava, pessoal, pasmem, terminava com um beijo na boca entre o suzerano e entre o vassalo, como o chamado ósculo santo, né? Um beijo que selava ali a unidade e o contrato que havia sido firmado em cima da lealdade, em cima da tradição, em cima da fidelidade. Tá? Então, o suzerano era aquele que entregava as terras e deveria prestar ajuda militar e judiciária. Tá? O vassalo vai prestar serviço militar, ele recebe a terra, tá? E comparece ao tribunal do senhor quando chamado, além de pagar as taxas, né, próprias aí de se ter as terras, além de socorrer esse suzerano quando houvesse alguma necessidade. Então, pessoal, procurei passar aqui de uma forma bem sucinta, né, mais clara e objetiva, as principais características dessa sociedade feudal, como ela vai se desenvolver. A partir de agora, na nossa próxima parte da aula, nós vamos falar especificamente do surgimento aí da igreja e da solidificação dela, principalmente depois que ela vai ganhar o status de religião oficial durante o Império Romano, dentro do poder da igreja, na nossa próxima videoaula. Certo, pessoas? Até daqui a pouco. Abraço!